Capítulo 9. Especiação. Nos capítulos 5 a 7, discutimos os processos evolutivos aos quais uma população está sujeita. Se esses fossem os únicos processos possíveis, o número total de espécies no mundo não poderia aumentar. Se uma espécie se extinguisse, não haveria como substituí-la. Lamarck estava ciente deste problema. A solução que encontrou foi postular o surgimento contínuo de novas espécies por meio da geração espontânea. As novas espécies começariam como organismos muito simples, mas evoluiriam até se tornar plantas e animais superiores. Hoje sabemos que, devido à composição atual da atmosfera terrestre, a geração espontânea de novas formas de vida, que era possível há 3,8 bilhões de anos, não pode ocorrer nos dias de hoje. Precisamos procurar outra resposta. Sabemos que novas espécies surgem constantemente, mas qual o mecanismo responsável por isso? Como se originaram as milhões de espécies que existem hoje em dia? Afinal, o processo de multiplicação de espécie é algo bem distinto da evolução de uma espécie isolada. Também queremos saber como e por que evoluíram tipos diferentes como as bactérias, os fungos, as sequoias gigantes, os beija-flores, as baleias e os grandes antropóides. Na verdade, queremos saber tudo a respeito da evolução da vida na Terra. Os cientistas levaram muito tempo para responder a essas perguntas. Darwin, por exemplo, não conseguiu resolver o problema da especiação. Ironicamente, até mesmo a redescoberta do trabalho de Mendel, em 1900, levou a um retrocesso na pesquisa da biodiversidade, pois a genética passou a procurar a resposta no nível dos genes. Em consequência, os maiores geneticistas da época, como T. H. Morgan, H. J. Muller, R. H. Fisher, J. B. S. Haldane e Sewall Wright, não foram capazes de contribuir de forma significativa para o entendimento do fenômeno da especiação. A metodologia que adotaram, centrada em processos que ocorriam em um pool gênico isolado, não era a mais adequada para estudar a questão da biodiversidade. Para compreender melhor a especiação, era preciso usar uma metodologia diferente, baseada na comparação entre as diversas populações de uma espécie, ou seja, no estudo das variações geográficas. Esta foi a abordagem usada pelos taxonomistas evolucionistas, em particular na Inglaterra, na Alemanha e na Rússia. Foram necessários mais de 60 anos após 1859 para que os especialistas em aves, mamíferos, borboletas e alguns outros grupos de animais concordassem em que a abordagem geográfica era a melhor forma de resolver o problema da especiação. Eles adotaram a teoria da especiação geográfica, ou alopátrica, segundo a qual uma nova espécie pode surgir quando uma população adquire mecanismos de isolamento, enquanto está separada da população que lhe deu origem. Infelizmente, o trabalho desses pioneiros permaneceu quase que ignorados pelos geneticistas. Foi apenas na década de 1940, durante a chamada síntese evolucionista, que os geneticistas e os naturalistas, taxonomistas, trocaram ideias a respeito de suas pesquisas e produziram um resumo do que haviam descoberto. Foi então que se percebeu que, para compreender a origem da biodiversidade, não era suficiente apenas estudar uma única população em ocasiões variadas, mas que era preciso comparar diferentes populações contemporâneas de uma espécie em uma mesma ocasião. Primeiro, é necessária uma comparação de populações locais, demes, cada uma das quais formada pelos indivíduos capazes de se acasalar, que vivem em uma certa região. Em seguida, estudam-se as diferentes raças geográficas de uma espécie. Estas se misturam de maneira gradual com outras raças geográficas da mesma espécie ou, quando separadas por uma barreira geográfica, podem diferir em algumas características taxonômicas bem definidas. Na verdade, algumas raças geograficamente isoladas podem ser tão distintas que se tornam quase arbitrário rotular uma delas como subespécie geográfica ou como uma nova espécie. Por fim, estudam-se as diferenças entre as espécies, especialmente as simpátricas, que parecem mais próximas. Colocando esses diferentes tipos de populações na sequência correta, pode-se reconstituir o processo de especiação. A especiação geográfica, que parece ser o modo exclusivo de especiação entre as aves e os mamíferos,
tem sido a forma mais estudada pelos cientistas. Entretanto, para compreender melhor a especiação, devemos primeiro rever o problema a partir do ponto de vista histórico. Para compreender de que maneira uma espécie pode dar origem a várias outras, é necessário compreender o que é uma espécie. Como vimos no capítulo 8, uma espécie, taxon, é um grupo de populações capazes de realizar cruzamentos entre si, mas não com outras populações. Tal comunidade reprodutiva também é diferente dos ancestrais e dos descendentes, o que motivou alguma confusão. Ao comparar populações que tinham vivido em épocas diferentes, mas que pertenciam à mesma linhagem filética, alguns paleontólogos as consideraram espécies diferentes, pois apresentavam distinções significativas, e eles usavam a palavra especiação para designar o surgimento de tais diferenças. Contudo, mudanças desse tipo não contribuem para aumentar o número de espécies. É mais adequado usar o termo evolução filética para designá-las. Quando os evolucionistas modernos falam em especiação, estão se referindo à multiplicação de espécies, isto é, à produção de várias novas espécies a partir de uma única espécie parental. Foi o que Darwin observou na viagem do Beagle, quando concluiu que uma espécie colonizadora de mimídio, proveniente da América do Sul, havia dado origem a 3 espécies de mimídeos em diferentes ilhas do arquipélago de Galápagos. É esse processo que hoje recebe o nome de especiação geográfica ou alopátrica. O processo de especiação alopátrica. A questão fundamental levantada pelo processo de especiação alopátrica é: qual é a origem do isolamento reprodutivo? Para encontrar a resposta, não devemos estudar a espécie como se ela fosse constituída por uma única população. Precisamos encará-la a partir de um ponto de vista mais amplo, considerando-a um táxon multidimensional. Nem todas as populações de um táxon estão em contato umas com as outras, trocando genes ativamente. Algumas delas estão isoladas geograficamente por barreiras formadas por rios, montanhas, desertos e outros tipos de terrenos desfavoráveis à espécie. Essas barreiras reduzem ou impedem o fluxo de genes em uma espécie que se reproduzem sexualmente e permitem que cada população isolada evolua de forma independente das outras populações da mesma espécie. Uma população que evolui em separado das outras é chamada de espécie incipiente. O que acontece em uma população isolada? Ocorrem inúmeros processos genéticos que podem diferir de processos similares na espécie parental. Novas mutações podem acontecer. Alguns genes são acidentalmente perdidos. Eventos de recombinação resultam na produção de novos fenótipos, diferentes daqueles da espécie parental. E pode haver uma imigração ocasional de diferentes genes vindos de outras populações. E o que é mais importante, a população isolada está sujeita a um ambiente um pouco distinto do ambiente médio da espécie parental e, portanto, os efeitos da seleção natural também são diferentes. Apesar da atividade constante da seleção normalizadora, o genoma da população isolada sofre uma reestruturação e começa a divergir do resto da espécie. Caso esse processo continue por um tempo suficientemente longo, a população isolada poderá se tornar geneticamente diferente para se qualificar como uma espécie distinta. Durante o processo, a população isolada pode adquirir novos mecanismos de isolamento que a impeçam de cruzar com outras populações da mesma espécie, mesmo que as barreiras geográficas sejam removidas. Quando isso acontece, a espécie incipiente passa a ser reconhecida como uma nova espécie. O processo que acabamos de descrever representa a especiação geográfica ou alopátrica. Qual o destino do grande número de espécies incipientes que estão se formando a todo momento? A maioria é reintegrada à espécie parental antes de haver alcançado o status de espécie. Apenas uma pequena porcentagem dessas espécies incipientes completam o processo de especiação. Na verdade, existem 2 tipos de especiação alopátrica. Especiação vicariante. Na especiação vicariante, o isolamento é causado pelo surgimento de uma barreira geográfica entre 2 regiões habitadas pela mesma espécie. Assim, por exemplo, a inundação do Estreito de Bering, no final do Pleistoceno, produziu uma barreira oceânica entre a Sibéria e o Alasca, e iniciou uma divergência das populações das espécies holárticas.
Esse tipo de especiação vicariante por isolamento secundário é mais comum nas regiões continentais. O avanço das geleiras no início de cada glaciação forçou as populações de muitas espécies a se recolherem em refúgios glaciais isolados, onde divergiram umas das outras em maior ou menor grau. Um fenômeno semelhante parece ter ocorrido nos trópicos, onde, durante os períodos áridos do Pleistoceno, a floresta úmida tropical ficou reduzida a algumas ilhas de vegetação. Muitas das populações que habitavam esses refúgios se tornaram novas espécies. Especiação peripátrica. No caso da especiação peripátrica, o isolamento é causado pelo estabelecimento de uma população fundadora fora da região normalmente ocupada por uma espécie. Essa população fundadora está separada das outras populações da mesma espécie por uma barreira natural e pode evoluir de forma independente. A importância da especiação peripátrica está no fato de que as populações fundadoras quase sempre são pequenas e empobrecidas em termos genéticos, pois descendem de um número pequeno de indivíduos. Assim, o pool gênico da nova população tende a ser diferente do da espécie parental, o que facilita uma reestruturação do genótipo e o estabelecimento de novas interações epistáticas entre genes. As populações fundadoras também são expostas a uma maior pressão seletiva em novos ambientes. Assim, encontram-se em uma situação ideal para evoluir e se adaptar a novos nichos e regiões. Ao mesmo tempo, porém, ocorrem o sério risco de extinção e estão potencialmente expostas à influência conservadora do fluxo gênico. Para que uma nova espécie se forme, o isolamento tem que ser quase total. Outros tipos de especiação. Na década de 1850, Darwin formulou uma teoria de especiação baseada na divergência ecológica. Postulou que, se diferentes indivíduos em uma população adquirissem preferências por nichos distintos, eles dariam origem a espécies distintas após muitas gerações. Tal especiação ocorreria sem necessidade de isolamento geográfico. Seria, portanto, uma especiação simpátrica. Durante os 80 anos seguintes, esta foi a teoria mais aceita da especiação. Entretanto, essa teoria não foi confirmada pelos estudos de casos de especiação envolvendo mamíferos, aves, borboletas e besouros. Em meu livro, Systematic and the Origin of Species, escrito em 1942, mostrei que, nestes grupos de animais, o único mecanismo de especiação conhecido era o isolamento geográfico. Não existia nenhum caso documentado de especiação simpátrica. Especiação simpátrica. A ocorrência exclusiva da especiação alopátrica em mamíferos e aves, porém, não refuta a possibilidade de que a especiação simpátrica seja observada em outros grupos de organismos. Os entomólogos apresentaram provas convincentes de que, entre os insetos que se especializaram em se alimentar do néctar de certas plantas, a especiação simpátrica pode ocorrer através do cenário descrito a seguir. Alguns indivíduos de uma espécie de insetos que preferem se alimentar da planta A podem desenvolver preferência pela planta B. Se os acasalamentos dos insetos ocorrerem apenas nas vizinhanças das plantas que eles frequentam, os insetos que preferem a planta B cruzarão apenas com outros insetos que preferem a planta B. Com o passar do tempo, irão adquirir mecanismos de isolamento em relação aos insetos que preferem a planta A. Essa especiação, em geral, é evitada pelo fato de que os insetos que frequentam a planta A cruzam, ocasionalmente, com insetos que frequentam a planta B. Existem indicações, porém, de que, em alguns casos, os insetos que preferem a planta B se recusam a cruzar com insetos que preferem a planta A. Essa discriminação na escolha do parceiro age como uma barreira entre os dois tipos de insetos e pode levar a uma especiação simpátrica dos colonizadores da planta. No caso dos peixes de água doce, existem muitas situações em que a especiação simpátrica é a melhor explicação para a existência de duas ou mais espécies muito semelhantes na mesma região. Assim, por exemplo, alguns lagos vulcânicos da República de Camarões são habitados por duas ou mais espécies de peixes ciclídeos que se parecem mais entre si do que com a espécie parental encontrada no rio que serve de vertedouro para o lago.
O mecanismo responsável pela especiação simpátrica neste caso, e em outros semelhantes, é a preferência concomitante das fêmeas por um certo habitat e pelas características de um macho com a mesma preferência ecológica. Isso não é observado nos peixes ciclídeos da América. A especiação simpátrica, por meio da aquisição simultânea de preferências de acasalamento, seleção sexual e ecológicas, já foi demonstrada para várias famílias de peixes de água doce. Os híbridos, decorrentes do intercruzamento de duas espécies incipientes, podem apresentar um grau de aptidão menor que o das espécies parentais. Tais casos corroboram a teoria da especiação por hibridização de Wallace e Dobzhansky. Este tipo de evidência aponta para uma alta probabilidade de que a especiação simpátrica também ocorra em espécies de insetos hospedeiro específicas, também, nesse caso, pela preferência simultânea por nicho e parceiros. Entretanto, isso não exclui a possibilidade de que a evolução de novas espécies hospedeira específicas surja por meio da especiação alopátrica em populações fundadoras. Especiação instantânea. Vários processos cromossômicos podem dar origem instantaneamente a um indivíduo isolado, em termos reprodutivos de outros de sua espécie. Nas plantas, por exemplo, um híbrido estéril AB, que possui um conjunto de cromossomos da espécie A e um conjunto de cromossomos da espécie B, às vezes sofre uma duplicação do número de cromossomos, restaurando a meiose e a produção de gametas AA-BB. O novo poliploide AA-BB volta a produzir gametas e é capaz de se reproduzir. Através de novas hibridações e duplicação de cromossomos, é possível produzir séries inteiras de poliploides, o que também acontece em certos animais, mas nunca foi observado em aves e mamíferos, é que um híbrido estéril passa a se reproduzir por partenogênese e reprodução assexuada. O fenômeno foi observado em peixes, anfíbios e répteis. Como no caso da poliploidia, tais casos de especiação não geográfica são raros e parecem não ter muita importância para a evolução. Pouco se sabe a respeito da reprodução e da especiação dos animais inferiores, de modo que é difícil avaliar o quão frequente é a especiação não geográfica nesses grupos. Especiação parapátrica. Segundo alguns evolucionistas, um arranjo contínuo de populações pode se dividir em duas espécies diferentes ao longo de um gradiente ecológico. Essa teoria, rejeitada pela maioria dos evolucionistas, se baseia na observação dos chamados cinturões de híbridos, regiões em que duas populações distintas, espécies, se encontram e hibridizam. A interpretação mais comum é que tais cinturões são regiões em que duas espécies incipientes, previamente isoladas, se encontraram no passado. A existência de híbridos se deveria ao fato de que, apesar das muitas diferenças adquiridas durante a fase de separação, as duas populações não teriam tido tempo de adquirir mecanismos eficazes de isolamento. Darwin tinha conhecimento de situações desse tipo. Ele e Alfred Russel Wallace discordavam quanto à possibilidade de a seleção natural transformar as populações separadas por um cinturão de híbridos em duas espécies diferentes. Wallace achava que sim, sendo seguido por Dobzhansky e outros evolucionistas modernos, enquanto Darwin achava que não, da mesma forma com que H. J. Muller e o autor deste livro. Hoje, são conhecidos alguns poucos casos que parecem confirmar a teoria de Wallace. Em geral, o cinturão de híbridos é um sorvedouro em que híbridos inferiores e parcialmente estéreis são a todo momento eliminados e substituídos por migrantes das duas espécies parentais. Esses eventos de imigração impedem que a seleção natural venha a criar uma espécie intermediária, ou que os indivíduos desenvolvam melhores mecanismos de isolamento. Especiação por hibridação. Muito raramente, um híbrido de duas espécies de plantas pode dar origem a uma nova espécie não poliploide. A pequena probabilidade de isso acontecer é atestada pelo fato de que apenas 8 casos como esse foram documentados até hoje, quase todos em populações pequenas ou periféricas. Até hoje, não foram observados casos semelhantes em animais, mas alguma troca de genes
hibridação introgressiva entre espécies simpátricas e relativamente comum em certos grupos, como peixes e anfíbios, em particular nas regiões em que o habitat foi modificado de maneira drástica por atividades humanas. Os fósseis vegetais mostram que a hibridização introgressiva pode ocorrer entre duas espécies durante milhões de anos, sem que a identidade delas seja afetada. Especiação pela distância, sobreposição circular. São conhecidos vários casos em que uma longa cadeia de populações se volta sobre si mesma, resultando em uma sobreposição das duas extremidades. De forma previsível, as populações das extremidades da cadeia são tão diferentes em termos genéticos que os indivíduos não podem se entrecruzar, comportando-se, portanto, como se pertencessem a espécies distintas. Embora não estejam em conflito com nenhum princípio do darwinismo, essas situações podem representar um problema para a taxonomia. Uma cadeia deste tipo deve ser considerada uma espécie única, a despeito da relação de simpatria entre as extremidades, ou deve ser dividida em duas ou mais espécies. As pesquisas mais recentes favorecem a segunda alternativa. Invariavelmente, uma análise mais detalhada revela que a cadeia, que parecia ser contínua, apresenta uma série de descontinuidade ou de remanescentes de situações de isolamentos anteriores. Quando as descontinuidades são consideradas os limites das zonas de ocupações de duas espécies, o anel passa a ser composto de várias espécies diferentes e qualquer relação de simpatria entre indivíduos da mesma espécie deixa de existir. Dois casos bem documentados são o da gaivota Larus argentatus e da salamandra insatina. Como é atingido o isolamento genético de duas espécies incipientes? Para que duas espécies incipientes possam se encontrar e coexistir com um mínimo de intercruzamentos, é preciso que os mecanismos de isolamento sejam muito eficazes. Como, porém, podem estes mecanismos seguir enquanto as populações ainda estão geograficamente separadas? Os especialistas apresentam três explicações plausíveis, mas nenhum consenso foi alcançado até agora nesse campo. É possível que a explicação correta varie de um caso para o outro. 1. Os mecanismos de isolamento evoluíram nas populações como subprodutos incidentais de outras diferenças, em particular das ecológicas. 2. As distinções surgiram de maneira aleatória nas populações isoladas, um fenômeno bem documentado por diferenças cromossômicas entre populações isoladas. Nos insetos que se alimentam de plantas hospedeiras específicas e nos parasitas, a adoção fortuita de um novo hospedeiro pode representar um mecanismo de isolamento importante para a nova espécie. 3. As diferenças resultaram de uma mudança produzida pela seleção sexual de função de alguns caráteres. Parece que certas características de cor adquirida por seleção sexual pelos machos em certos gêneros de peixes se tornam mecanismos comportamentais de isolamento quando duas populações diferentes entram em contato secundário. No passado, em especial na época em que se acreditava que as novas espécies eram produzidas principalmente por mutações, houve muitas discussões a respeito de base genética da especiação, e muitos cientistas se dispuseram a procurar os genes responsáveis pela especiação. Hoje sabemos que esta não é a melhor forma de encarar a especiação. A definição biológica de uma espécie torna claro que especiação significa a aquisição de mecanismos eficazes de isolamento. Isso significa que a genética da especiação é a genética dos mecanismos de isolamento e também que é muito diversificada, já que a base genética dos mecanismos de isolamento também é bastante variada. Não tenho conhecimento de nenhuma análise dos genes envolvidos em um caso particular de especiação, mas existem indicações de que o isolamento comportamental, como observado em certas espécies de peixes ciclídeos, pode ser controlado por um pequeno número de genes. Por outro lado, nos casos em que o isolamento reprodutivo é controlado por cromossomos inteiros, o número de genes envolvidos é muito grande. Além disso, como existem muitos mecanismos de isolamento, muitos tipos diferentes de genes e cromossomos podem estar envolvidos na especiação.
Não se sabe até que ponto os genes reguladores participam da especiação. O que determina a rapidez com que a especiação se processa? Acreditou-se durante muito tempo que a rapidez com que a especiação se processa fosse controlada por uma pressão mutagênica. Contudo, essa hipótese parece não ter fundamento. Ao que tudo indica, os fatores mais importantes são os ecológicos. Quando a região ocupada por uma espécie é dividida por barreiras geográficas e ecológicas e quase não existe fluxo gênico entre as diferentes populações, a especiação é rápida e frequente. Nos arquipélagos e nas regiões continentais com padrões insulares de distribuição, a especiação é intensa. Em regiões continentais uniformes, quase não há especiação. O assunto precisa ser examinado de modo mais detalhado. Temos excelentes estudos de especiação para certos grupos de aves e outros animais, mas nos grandes grupos de animais e plantas, não sabemos qual é a rapidez da especiação em vários tipos de ambientes. A generalização mais óbvia que podemos fazer é supor que, quanto menor o fluxo gênico entre as populações, mais rápida é a especiação, caso todos os outros fatores se mantenham constantes. O ambiente, porém, não é o único fator envolvido. Existem grupos de organismos em que a especiação é muito lenta ou inexistente, uma observação para a qual não foi encontrada até agora nenhuma explicação ecológica. Entre tais organismos estão os chamados fósseis vivos. Existem várias espécies de plantas no leste dos Estados Unidos, inclusive o repolho fétido, que também são encontrados em determinadas regiões do leste da Ásia. Essas populações, localizadas em dois continentes diferentes e separadas por uma distância de milhares de quilômetros, além de terem praticamente o mesmo aspecto, são capazes de se fecundar mutuamente, embora estejam isoladas há pelo menos 6 milhões de anos. O botânico norte-americano Asa Gray chamou a atenção de Darwin para este fato. O extremo oposto é representado pelos peixes ciclídeos. O Lago Vitória, por exemplo, situado no leste da África, possuía até pouco tempo mais de 400 espécies endêmicas de ciclídeos, embora a bacia do lago estivesse seca há 12 mil anos. Como todas as espécies de ciclídeos que habitam o lago partilham entre si um grau de parentesco mais próximo do que com a espécie do rio que serve como escoadouro do Lago Vitória, devem ter surgido nos últimos 12 mil anos. Infelizmente, boa parte desta fantástica fauna de ciclídeos foi exterminada recentemente com a introdução de um predador de grande porte na região, a pesca no Nilo. O cálculo da taxa média de especiação, com base no registro fóssil, pode levar a resultados incorretos, já que existem muito mais fósseis de espécies numerosas e com uma ampla distribuição geográfica, sendo que estas, em geral, têm um longo tempo de vida e uma pequena taxa de especiação. A probabilidade de encontrarmos no registro fóssil organismos de especiação rápida é muito menor. De qualquer forma, considerando a enorme variação das taxas de especiação, o conceito de taxa média de especiação parece não ter nenhuma utilidade prática.